Oi, tia. Oi, querida. Agora você tá Tudo bem? me ouvindo? Tô te vendo e tô te ouvindo. Que ótimo. Eu tô tentando botar meu telefone carregar aqui, mas eu vou passar a palavra para ti, porque eu tô com um pouquinho de bateria. Mas eu quero dar boa noite primeiro para todos nesse frio. Eu achei que ia estar É, eu e tu. muito frio. Até tô aqui na sala que tem ar quente, porque lá no quarto não tem condições. Sim, eu me enchi de casaco aqui também, porque hoje tá puxado. Mas então, assim, tia, vou deixar a palavra contigo. Tu tinha prometido de contar, né, a história dos pais. Eu sei alguns pedaços dessas histórias, algumas eu conheço. E sempre foram muito impactantes na minha vida. Eu espero que também seja para todos que vão nos assistir aqui, que vão ouvir um pouquinho. Então, vou passar a palavra para ti, porque eu quero colocar meu telefone carregar aqui, porque eu tô quase sem bateria. Tá bom. Cumprimentando você, né? E também as nossas amigas que vão aos pouquinhos chegando aí. Hoje a gente não anunciou a live, né? Mas elas vão vendo que a gente está online, elas vão entrando. E é sempre bom estar aqui com você, né? Compartilhando esses momentos agradáveis. A gente faz tempo que não se vê fisicamente, né? Literalmente, mas usando essas ferramentas que são tão maravilhosas, né? Para a gente poder não só ouvir a voz, mas também ver a pessoa, né? É Eu verdade. lembro de quando eu era criança e o meu pai dizia: um dia vão inventar telefone que a gente vai se ver. E hoje eu vejo isso literalmente, né? Que ele falava lá antigamente. Então, falar da história dos meus pais é sempre muito bom, né? É uma alegria, porque para mim, que convivi com eles e ouvi as histórias muitas vezes contada pela minha mãe, principalmente, que era a que gostava mais de contar, e sempre ela foi muito falante, assim, gostava muito de nos ensinar a palavra de Deus e inseria, né, junto ao ensino da palavra, os testemunhos de vida, a história deles, né? E para mim sempre foi base para minha caminhada. Às vezes, quando eu estava um pouco desanimada, é, cansada da lida, eu sempre busquei, né, nestas memórias, esperança, né? Como eu gosto muito de citar o versículo de Jeremias, quando ele diz: Vou trazer à memória coisas que me dão esperança, né? E naquele momento de Jeremias, que ele passava por um, uma crise de todas as esferas, né? Ele era um profeta das lágrimas, então tu imagina, a crise era tamanha que Jeremias ele chorava copiosamente, ele chorava pela sorte de Israel, ele chorava pela própria sorte, ele chorava porque ele tinha uma missão árdua, que era profetizar juízo, né? Então, ele também chorava porque ele era perseguido dentre o próprio povo, a própria família dele. Então, ele tinha muitos motivos para chorar e era um choro respaldado por uma realidade, não era um choro de manha ou um choro que não tinha uma justificativa, né? E em meio a todo o caos que ele vivia, ele ainda busca, né, trazer na memória dele as histórias do povo de Israel, que eram histórias muito contundentes, eram histórias de eles viverem na prática o sobrenatural de Deus, né? Deles
deles terem sido resgatados do Egito, deles atravessarem o Mar Vermelho a pé enxuto, de viverem 40 anos no deserto, onde a roupa não gastava, o calçado não gastava, de ter água brotando da rocha, de água amarga se tornar em água doce, né? Então, era muito milagre que eles contavam de geração para geração, né? Era narrado. E quando chegou em Jeremias, ele sabia de tudo isso. Ele ouvia falar e ele trazia no coração as memórias de todos esses milagres. Então, por isso ele cita, né, no livro das Lamentações, esse trecho bíblico que diz: vou trazer à memória coisas que me dão esperança. E a esperança dele era viva de que as misericórdias do Senhor eram as causas ou a razão dele não ser consumido em meio à crise, em meio à prova, né? Então, isso eu tive sempre por prática, em momentos difíceis da caminhada, trazer essas memórias também, né? Buscar na minha memória aquilo que me dava esperança, os testemunhos dos meus pais, aquilo que eu ouvi eles falar que eles viveram e aquilo que eu vivi junto com eles também, né? Então, isso sempre foi para mim uma prática muito quase que diária, né? Depois eu também falando para os meus filhos e contando para as pessoas. Então eu sempre estou envolvida com essa história e não vai ser diferente até o dia que eu morrer. Inclusive quero e estou escrevendo alguma coisa para quando eu me for daqui, essa história ficar pelo menos para minha netinha ou se eu tiver mais netos, né? Ficar para eles ficarem sabendo as coisas tão lindas que a avó viveu, que os bisavós viveram, né? Tudo por quê? Por causa de vida consagrada ao Senhor, vida chamada, vida escolhida lá no ventre materno, né? Então, o meu pai, por exemplo, o meu pai é de uma família de 15 irmãos, né? E entre esses 15 irmãos, o meu pai um dia sofreu um acidente doméstico, brincando com os irmãozinhos dele em casa numa noite chuvosa, pulando em cima da cama, como criança faz, né? Entrou um arame dentro do olho esquerdo. E quando entrou aquele arame no olho, claro, pela dor, porque a gente já pode imaginar que se entra um cisco no olho, a gente já fica desesperado de dor. Imagina um arame introduzido, né? Então ele puxa, ele quer tirar aquele arame que está no olho e dilacera o olho, todo o globo ocular sai. Né? Então ele dilacera não só o globo ocular, como também lá dentro, o nervo óptico e toda a complexidade do olho ficou estragada, ficou dilacerada. Ele vai para o hospital, ele recebe um tratamento, um cuidado, uma limpeza, uma asepsia naquela ferida, é tapado o olho dele e é dito para minha avó que ele vai ter que fazer uma cirurgia e tal, mas naquele tempo sempre muito cheio de mitos, medos, né? Medo de anestesia, medo de tanta coisa que as pessoas tinham por causa da ignorância, não terem conhecimento de como funcionava, né? Era muito precário todo o conhecimento. E a avó ficou com muito medo e como ele, naquele momento, estancou o sangue, ficou tudo certinho, foi deixando, não fez cirurgia. Então, quando ele completou, isso aconteceu quando ele tinha 8 anos. Quando ele completou 15 anos, daí ele teve um tétano, né? Uma granguena, alguma coisa nesse tipo. E a pupila do direito, ela foi dilatando, 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 até que ela explodiu. Então, ele perdeu totalmente a visão com 15 anos, né? Ele ficou com uma infecção generalizada na cabeça. Saía pus pela lágrima, pelo nariz, pelos ouvidos, porque aquela infecção ficou, não foi feito bem uma limpeza, e ele tinha muita dor de cabeça, ele contava que chegava a bater a cabeça na parede para ver se passava aquela dor, mas enfim que o Senhor que já tinha um plano na vida do meu pai, né, deu cura, ele conseguiu superar, mas ele ficou deficiente visual. Porém, enquanto dos 8 até os 15
ele ainda enxergava um pouco, ele foi aprendendo a ler com os irmãos que iam na escola, mas ele nunca foi. Mas quando chegavam em casa, ele aprendia a ler, ele decorou o teclado da máquina de datilografia, ele aprendeu o braille, ele foi aprendendo a tocar instrumentos, ele era autodidata e tinha um ouvido absoluto. Então ele foi aprendendo, foi pegando os instrumentos que tinha na casa, porque meu avô foi músico, minhas tias todas são musicistas, então ele foi pegando violino, foi pegando bandolim, violão, acordeon e foi aprendendo. E ele tinha teoria musical também. E quando ele chegou aos 15 anos de idade, então ele já tocava vários instrumentos e já auxiliava meu avô nos cultos, nos evangelismos, saíam para fazer cultos ao ar livre, que era muito comum naquela época, cultos embaixo de árvores, nas esquinas das praças. E o meu pai lá, um cego, que já tocava naquela época vários instrumentos, era um chamarisco, né? As pessoas vinham para ver aquele cego tocar, e ali meu avô já pregava o evangelho e muitos já iam se convertendo. E ali foi o início da vida do meu pai, envolvido em música. Os pastores já começaram a chamar ele para ir nas igrejas, montar coral, ensinar as pessoas a tocar. Então, ele foi um professor de música dentro da igreja, né, da nossa denominação, que é a Assembleia de Deus. Ele rodava o estado do Rio Grande do Sul, algumas cidades da Argentina, algumas cidades também aqui para o norte do Brasil, já assim, já mais para Santa Catarina, Paraná, não tão mais que Paraná, eu acho que o máximo foi Paraná. E assim ele ia fazendo essa turnê, né? Ensinando, montando corais e ensinando um regente que ficava depois tomando conta de toda esse pessoal que aprendia a tocar. Nesse ínterim, minha mãe, né, de um lado totalmente oposto, porque meu pai morava em Santa Maria, mas a minha mãe morava num interior um lugar chamado Cerrito do Ouro, que ficava um distrito de São Cepé, né? Minha mãe é filha de um casal que teve 20 filhos, e a minha mãe, ela nasceu com um problema nos olhos. Ela tinha uma infecção nos olhos que não parava nunca os olhos dela de sair pus, sair uma secreção. Então, ela não sabia exatamente me dizer se ela nasceu cega ou se ela nasceu com um problema nos olhos, que os olhos dela eram lacrados. Aí por uns 8, 9 anos de idade, os olhos dela tinham sempre curativo, ela não podia ver claridade, ela não podia chegar na claridade, ela era praticamente cega, né? E a minha avó, ela era católica, mas ela não acreditava nos santos, ela não acreditava nos ídolos. Ela se reportava sempre, quando ela ia orar, a Deus, ao Criador, né, como ela chamava. E um dia ela fez uma oração, né, mesmo sem ser ensinada a orar, mas ela falou com Deus. E ela disse: Deus, eu já tive, eu não sei se a minha mãe era a 15ª filha ou a 14ª filha, não lembro exatamente, mas que ela tivesse tido 15 filhos. Eu já tive 15 filhos, todos saudáveis. Por que essa menina é assim? Né? Ela fez essa oração caminhando na fazenda. Meu avô tinha uma fazenda nesse lugar chamado Cerrito do Ouro, e caminhando na fazenda, ela olhou para o céu e fez essa oração. E naquela noite ela teve um sonho. Ela sonhou que um ser de branco chegava perto da cama dela e dizia assim: põe o nome dela de Maria, porque não era Maria o nome da minha mãe, era outro nome. E daí a avó, quando acordou, ligou o nome com a Virgem Maria, né? Então ela pensou, é o nome da mãe de Jesus, é um nome sagrado, é um nome que tem um significado, é um nome de uma mulher que teve um grande protagonismo no cristianismo, né? Ela ligou, né? Ela lia muito. Então eu acho, e a minha mãe já tinha essa idade, mas ela não tinha sido registrada.
porque naquele tempo os pais iam registrar os filhos de 5, de 10, né? Quando eles iam na cidade para registrar, eles já registravam um monte. E a minha mãe ainda não tinha sido registrada. E o meu avô foi registrar minha mãe, por tanta insistência da minha avó, com esse nome Maria, porque o nome da minha mãe era para ser Assoni, que eu não sei de onde que tiraram esse nome. Mas aí, como ele não queria deixar de falar, de colocar esse nome na minha mãe, ele colocou Maria Assoni seria, né? Mas aí o escrivão escreveu Maria Assoli, com L e Y no final. Aí, quando ele chega de volta com a certidão, era tempo da minha mãe ir no médico para tirar o curativo. E quando ela chega lá, os olhos estavam secos, não tinha mais secreção, e a partir daquele momento ela ficou normal. Mas eu vejo nisso um sinal de que Deus já tinha algo diferente para a vida da minha mãe, né? Já tinha um chamado para ela. Bem, como que os dois se conheceram? Quando a minha avó, a mãe da minha mãe, começou a ter problema de coração, o médico disse para o meu avô: aluga uma casa na cidade e não deixa mais ela voltar para a fazenda, porque ela não aguenta a viagem. O coração está muito fraco. A viagem era feita em charrete, né? Aquelas charretes com aqueles toldinho de couro, né? E o cavalo ia lá na frente com o cocheiro guiando, né? E não tinha condições porque levava 15 dias, uma semana, sei lá eu quanto tempo para vir de São Cepé até Cerrito do Ouro com aquela carroça. E ela com problema de coração grave, o solavanco da carroça não era nada bom. Então, orientado pelo médico, meu avô alugou uma casa em São Cepé, na cidade de São Cepé, e a minha mãe foi cuidar da minha avó lá na cidade. Por outro lado, meu avô, pai do meu pai, foi transferido para cuidar da igreja de São Cepé. E daí ele foi morar em São Cepé e cuidar, ser o pastor da igreja. Quando ele foi para conhecer as pessoas e isso e aquilo, ele começou a fazer visitas e numa dessas ele foi visitar as pessoas no hospital. Quem que ele encontra lá? A mãe da minha mãe, que está hospitalizada. Ele fala de Jesus para ela, ela aceita Jesus na hora. E numa outra visita, ele leva meu pai para tocar violino para os doentes no hospital, para alegrar os doentes. E daí, nessa história aí, o meu pai conhece minha mãe conhece meu pai, e os dois, quando se conhecem literalmente, fisicamente, e vão apertar a mão para dizer muito prazer, sou Maria, muito prazer, sou Ivo, eles se apaixonaram, a mãe porque via ele e o pai porque ouvia ela, né? Meu pai se apaixonou ouvindo a voz dela. E a minha mãe conheceu também Jesus, se apaixonou por Jesus, se converteu e abriu mão de tudo que ela tinha e de tudo que ela era por Jesus e pelo meu pai. Casou com ele, né? E foram morar um pouco em São Cepé, uns 3 anos, e depois foram embora para Uruguaiana, onde eles moraram muito tempo, onde eu e meu irmão nascemos, né? E lá eles viveram muitos testemunhos, e inclusive o testemunho que eu, com 45 dias, perdi a vida, né? A minha mãe me levou no médico e eu já estava morta, já há mais de 7 horas que eu não respirava, meu corpo já era gélido, rígido. O médico atesta o óbito e diz: eu não sou curandeiro para ressuscitar morto, vai levar essa guria para o cemitério. Mas a mãe não me leva para o cemitério, a mãe me leva para a igreja, onde o pastor faz uma oração e o Senhor me devolve a vida. Então aí já começou a minha vida com milagre, né? Milagre que o Senhor me devolveu a vida quando eu tinha 45 dias. E depois, eu tinha uns 5 aninhos, eu acho mais ou menos, nós tínhamos uma vizinha que perseguia muito a minha mãe, porque a minha mãe era crente, e naquele tempo nós sabemos muito bem como a perseguição aos cristãos era muito acirrada, né? E essa vizinha, ela trabalhava com ocultismo, com feitiçaria, com tantas
linhas do espiritismo, né? E incluindo essa linha mais pesada, onde havia e existe ainda muito, pelo que eu sei, nas cidades da fronteira, adeptos dessa coisa de fazer os trabalhos nas esquinas, né? E essa senhora, de tanto que odiava a minha mãe, porque a minha mãe era crente, ela pegava as galinhas da mãe para fazer os trabalhos na esquina da nossa casa, né? Ela pegava água suja com barro que ela tinha lavado a casa dela e jogava nas roupas que a minha mãe recém tinha estendido no varal, né? Ela provocava a minha mãe de todas as formas. O meu pai contratou o neto dela para levar o pai. Às vezes o pai tinha que ir no correio, tinha que ir no banco, tinha que fazer algum giro no centro da cidade. Como a gente ainda era muito pequeno, não tinha como guiar ele. Esse menino gostava muito de estar lá por casa. Eles pediram para ela, né, se ele podia guiar meu pai. E quando o meu pai um dia soube que ele estava de aniversário, compraram uma Bíblia e deram de presente para ele, porque a minha mãe já estava evangelizando ele. E quando ele chegou em casa com a Bíblia, aquela senhora pegou a Bíblia, ela só enrolou assim e colocou dentro do fogão a lenha e acorrentou aquele menino no pé do fogão a lenha para ele não ir mais lá em casa. Aí, quando ele chegava da escola, ele ficava acorrentado no pé do fogão a lenha, e quando ele só ia dormir ou tomar um banho, é que ela desacorrentava para ele não fugir para lá em casa. De tão má que ela era, né? Não era ela, na verdade, era o inimigo dentro dela que usava ela, né? Para fazer coisas. E como a gente vê, né, Tia, esses dias eu tava vendo uma nova convertida, assim, ela é artista, enfim. E ela comentou, ela disse algo que me chamou muita atenção, porque ela percebeu, no momento que eu aceitei a Cristo, que eu comecei a viver uma vida com Deus, eu comecei a ser bombardeada de todos os lados. É uma perseguição, né? E não era só no passado, é uma perseguição hoje também. A gente sabe que existe essa perseguição e é uma perseguição assim, é meio gratuita, né? Mas a gente sabe de onde vem, a gente sabe que Sim, existe um é a mal guerra que não quer espiritual, que a né? gente tenha esse Jesus na nossa vida, né? Com certeza, porque A nossa Jesus, luta não é ele... contra carne e sangue, né? Não é a Não, pessoa, mas sim aquilo que trabalha na vida dela para ela se voltar contra exatamente. Jesus. E exatamente por isso que a minha mãe nunca revidou, né? Porque a mãe sabia que não era ela, não era ela, ela era uma vítima do inimigo, né? Ela era uma marionete na mão do diabo, que usava ela dava legalidade para isso, né? Ela, na verdade, não acreditava noutra coisa, porque quem sabe nem conhecia. Ela acreditava no que ela conhecia, então ela vivia dentro de uma ignorância espiritual. E ela não podia ser tida por inimiga, porque não era a carne e o sangue, como diz o versículo, né? Mas era principados e potestades por detrás disso tudo. Porque tu vê, se tu vai fazer um link, né? Meu pai cego, o que era para acontecer com ele? Se vitimizar, se achar a vítima da vez, olha, de 15, por que eu? Né? Então ele poderia dizer, eu sou um cego, eu sou um coitado, eu tenho que depender de esmolas, eu tenho que depender dos outros. Nunca isso, nunca. E Eu como vou te nós cristãos, dizer temos que ter essa sabedoria, né? isso. Isso Isso é não é inteligência. algo que é natural da gente, né? Se alguém faz algo pra gente, a gente já. Mas por que isso? Porque a gente já começa a se fazer perguntas, né? O que foi que eu fiz pra essa pessoa? Por que É, eu? Por que, né? E aí, daí a gente já abre uma porta e aí vai ladeira abaixo. Então a gente tem que ter essa sabedoria, tem. né? E digo também em relação a mim, porque E acho que com a todo gente tem mundo que já ter, aconteceu algo parecido, né? sim, com certeza. Algo de E isso, graça, assim, coisas de graça. e isso também, Mari, vem do conhecimento, porque às vezes até o cristão, por desconhecer o que a Bíblia ensina, age
naturalmente. E nós não podemos agir com a nossa natureza que tem tendência carnal, É. mas nós temos que agir por princípios, né? Nós temos que agir por princípios, e os princípios que norteiam a nossa caminhada são os princípios bíblicos. Então, eu não tenho que fazer o que eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho que fazer o que é vontade de Deus que eu faça. E Exato. aonde que eu sei qual é a vontade de Deus? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, quando eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu tenho conhecimento bíblico, eu vou agir pelos princípios do reino. Porque eu não vou agir pelos meus princípios que são falíveis, que são tendenciosos, que buscam os meus interesses. Uhum. Né? E naquele tempo, a minha mãe, graças a Deus, ela foi sempre uma mulher muito conhecedora da palavra, muito leitora, ela sempre leu muitos livros também. Ela era uma mulher além do tempo dela, sabe? A minha mãe sempre foi uma mulher muito culta, muito sábia nas escrituras, não porque ela tinha universidade, mas porque ela buscava conhecimento, ela era interessada, ela tinha vontade de aprender. Então ela ia, ela buscava, ela lia, ela perguntava. A própria escola bíblica dominical, que é o maior curso teológico que tu tem dentro da igreja, ela era frequentadora, depois se tornou professora, né? Então, isso tudo trazia para ela um conhecimento tão profundo da palavra que ela não agia pelos princípios dela, ela agia pelos princípios da palavra. E se na palavra está escrito que a minha guerra não é contra a carne e contra sangue, mas sim contra principados e potestades, eu vou lutar espiritualmente aquela guerra, não vou lutar aquela guerra de forma carnal, de forma humana, né? Mas como que eu vou vencer? No joelho, no jejum, né? E Jesus mesmo disse que tem certas castas de demônios que não saem só com oração, tem que ter jejum também, né? Então eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer a minha parte, que é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? No que depender de você, tenha paz com todos os homens, né? Então, se depender de mim, pacificar aquela situação, então é como eu vou agir, eu vou procurar de tudo para promover paz, né? Eu não posso entrar na guerra para discutir, para brigar, para me vingar, né? Não, eu até posso entrar na guerra, mas eu tenho que entrar para pacificar, né? Eu tenho que conhecer meu inimigo, as estratégias dele para lutar contra as investidas dele, mas no mundo espiritual, não no mundo físico, não no mundo carnal. E a minha mãe foi fazendo isso, foi conquistando, tentando conquistar ela. Às vezes ela fazia um pão, mandava um pão para ela, a gente via da janela, porque dava para ver, ela fazendo questão de pôr o pão dentro da lata do lixo, onde a gente pudesse ver, para ver se alguma coisa, alguma atitude da minha mãe, dela, incitasse a ira, a raiva, os sentimentos naturais e normais que a gente tem. Claro que isso às vezes judiava da mãe, mas o que ela fazia? Ela ia orar. Ela ia orar, ela não tinha às vezes o que dizer, ela não tinha o que fazer, então ela ia orar. Ó, Senhor, tu tá vendo a situação, tu tá vendo o que eu tô sofrendo, tu tá vendo como ela está me tratando. O Senhor sabe que eu tô promovendo paz, tô buscando a paz. Mas ela não quer trégua, ela tá vivendo da forma ignorante que ela vive, sendo instrumento do inimigo, e eu estou colocando essa situação na sua mão, né? Então era como a mãe lidava com isso. Só que chegou um tempo, e isso durou tempo, tá? Isso aí durou uns 10 anos. Não foi assim uma coisinha pouca. Foi muito tempo, sabe? Foi assim, e não foi também uma perseguição de cara. As coisas foram acontecendo, sabe? Cada vez ela era mais ruim, cada vez ela perseguia mais, cada vez ela fazia coisas mais mirabolantes, né? Mas não foi uma coisa assim que nem começou tão assim acirrado e nem terminou abruptamente, mas foi uma coisa gradual. E um dia aconteceu de nós passarmos por uma crise financeira. Como muitas outras vezes a gente passou por crises financeiras,
Mas aquela foi assim, o clímax da crise, né? Chegou ao ponto de nós não termos um grão de arroz em casa. Não tinha mesmo. Mas a mãe, sempre muito sábia, ela disse: hoje nós vamos jejuar. Ela não disse que não tinha comida, ela disse que nós ia fazer jejum. Imagina. Eu, com 5 anos de idade, fazendo jejum por livre e espontânea pressão. E ela disse: nós vamos fazer um jejum e vamos pedir para Deus usar alguém, enquanto nós estamos lá na escola bíblica dominical, para nos convidar para ir almoçar na sua casa. Porque nós em casa, hoje tá difícil, né? Aí fomos para a EBD em jejum. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Só que daí o convite não veio. A gente voltou para casa em jejum e ainda minha mãe sabendo e meu pai que não tinham que cozinhar. Não tinha. Mas eles crendo sempre até o último momento que Deus daria um escape, que Deus traria uma solução, né? Nesse tempo a gente chega em casa, quando chegamos em casa, que abrimos a porta, a mesa estava posta. Alguém tinha entrado lá dentro da nossa cozinha e tinha levado arroz, galeto, salada de maionese, farofa e tinha até refrigerante. E a mesa estava posta. Arrumaram, colocaram os pratos, os talheres, os copos, os guardanapos, tudo direitinho. Era só sentar e comer. E a comida tinha recém sido levada, porque ela estava quentinha. Sim, resposta de oração, né? Resposta de oração. Deus mandou o restaurante lá em casa. Quando a gente vê aquilo, meu Deus, a explosão de alegria foi, né? Foi ímpar. Aquele momento, a minha mãe já começou a chorar e já começou a falar em mistérios com Deus e começou a orar e disse, nós vamos agradecer e vamos dar as mãos e vamos agradecer e foi aquele culto de ação de graças, né? Agradecendo, tributando a Deus a nossa gratidão, nosso louvor pela resposta da nossa oração. E a minha mãe marchava ao redor da mesa, cantando em línguas estranhas e tendo toda aquela ebulição espiritual, né? E junto com a emoção, meu pai também, meu irmão, eu, todos nós. Eu, muito pequena, já tinha vontade de pegar um pedaço daquela galinha, mas tinha que esperar a ordem da minha mãe, né? Ninguém sentava à mesa sem ela dizer, tá na hora. E lá nós terminamos de fazer aquela oração, que eu acho que durou uns 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo, mas a gente foi envolvido com a glória de Deus. E sentamos e começamos a almoçar. Enquanto nós estávamos almoçando, chegou um irmão lá em casa ainda para dizer que Deus tinha falado com ele para nos convidar para almoçar na casa dele, mas ele tinha achado que era coisa da cabeça dele e foi lá para pedir perdão porque ele não conseguia almoçar, ficou engasgado porque o Espírito Santo estava falando com ele, convida, e ele não convidou. E daí ele tinha ido lá em casa para dizer, vamos almoçar lá em casa. E a minha mãe disse, não, deixa esse convite para outro dia, porque Deus proveu. Olha aqui, o senhor pode ver com seus olhos que Deus mandou comida na nossa mesa. Aí ele ficou com tanta vergonha que ele foi no supermercado e fez umas compras para nós e trouxe aquelas compras para nós no outro dia, né? Mas, tu vê, tudo Deus agindo, né? Passou um ano. A gente ouviu o grito da vizinha que perseguia, chamando a minha mãe, desesperada, era um grito desesperador. A mãe corre, reconheceu que era ela que estava chamando, corre até lá, e quando eu junto, né, porque sempre é onde a mãe ia, eu grudadinha na saia dela, quando a gente chega, ela está toda enegrecida, provavelmente foi um infarto fulminante, alguma coisa que estourou dentro dela, porque ela estava com as orelhas negras, a ponta do nariz, as pontas dos dedos, estava toda, a pele dela estava roxeada, né?
E ela disse, Dona Maria, eu vou morrer, mas eu não posso morrer sem lhe pedir perdão, eu preciso lhe pedir perdão de todas as coisas que eu fiz de ruim para a senhora, as roupas sujas no varal, as galinhas que sumiam do terreiro, o menino que não foi mais, os pães que eu botava na lata do lixo, tudo ela foi confessando e foi pedindo perdão, foi pedindo perdão, foi pedindo perdão. E a minha mãe disse: a senhora está perdoada, não tenho nada para lhe perdoar. A senhora é tão digna da salvação quanto eu. Deus tem um plano com a sua vida. Se a senhora reconhecer que a senhora é uma pecadora e receber Jesus como seu salvador e confessar, a senhora vai ser salva. Minha mãe começou já a pregar para ela, né? Aí ela disse: tá, mas calma que tem uma coisa para eu lhe contar, que se eu lhe contar, eu acho que a senhora não consegue me perdoar. Aí a minha mãe disse: não, pode falar. Que for, a senhora pode falar. Aí ela disse: não tinha comida na mesa da senhora um ano atrás? A minha mãe: foi a senhora que levou a comida lá? A minha mãe ficou tão feliz, já queria dar uns beijos nela, sabe, de tão alegre que ficou. E ainda saber que era ela, a nossa inimiga, entre aspas, né? A nossa inimiga, levando comida para nós. Sim, fui eu. Fui eu que levei. Só que tem um detalhe: a comida estava envenenada para matar vocês. Eu espero todos os dias alguém gritar: estão tudo morto, só que já faz um ano e vocês não morrem. E eu entendi que o Jesus da senhora é mais poderoso que o meu Deus, e eu quero aceitar, eu quero receber, eu quero ter, eu quero que meus pecados sejam perdoados. E naquele momento, Mari, aleluia, é algo que me emociona muito. A minha mãe disse para ela: está escrito na Bíblia, se beberem ou se comerem qualquer coisa mortífera, não fará dano algum. Porque o Senhor, o nome de Jesus, neutralizou aquele veneno e aquela estricnina virou vitamina. E nós, em vez de morrer, ficamos mais gordinhos, ficamos mais bonitos, para a senhora ver que o poder de Jesus é o que opera muito além do que pedimos e do que pensamos. E naquele momento, ela colocou as mãos sobre o peito, fez uma oração de confissão, primeiro com a minha mãe, confessando que era uma pecadora, pedindo perdão dos pecados, pediu perdão para minha mãe de novo. A minha mãe disse a ela que perdoava, e ela colocou as mãos assim no peito, e a minha mãe começou a cantar com ela aquele cântico muito antigo. Pai, segura minha mão. Pai, segura minha mão. Tenho medo de cair. Ó Pai, não deixa não. Segura minha mão. E ela foi cantando e foi fechando os olhos, foi ficando bonita, uma pele clara, ficou diferente, as feições suaves, e colocou as mãos sobre o peito e partiu, foi morar com Jesus. Então, 10 anos, 8 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo, era o preço daquela alma. Que a minha mãe tinha que ter a paciência, a perseverança, a graça, a sabedoria, para esperar no tempo de Deus, que não é o nosso. O tempo para aquela alma ser resgatada, ser convencida, porque tem almas que o Espírito Santo entra e convence instantaneamente. Mas tem aqueles que vão abrindo o coração de pouquinho, vão querendo ver para crer, né? E ela era assim. Ela tinha que ter muitas provas da grandeza de Deus para chegar ao ponto que chegou e receber a salvação e ir morar com Jesus. Né? Então, veja que testemunho lindo, Fico que eu fico me perguntando o que será que passou na cabeça dela
depois do almoço, sabendo, obviamente, que vocês tinham comido aquela refeição e certamente devia ter sobrado e deviam ter comido de novo depois, outra vez. Mas eu fico pensando o que que se passou na cabeça dela nesse um ano que Ela disse, eu fico esperando aconteceu todos com os essa dias. família que não morreu se eu entupir de veneno na comida? O que que essa gente ainda faz viva, né? E aí aquilo deve ter nesses, né? Um ano é muito tempo, são 365 dias que essa mulher pensava. Mas o que aconteceu naquele almoço? O que acontece com essas pessoas? Obviamente ela linkou Deus, porque sabia que vocês eram uma família cristã. Obviamente ela linkou Deus a esse acontecimento. Claro, E ela com viu certeza. ali, ela foi testemunha real e viva de um milagre que aconteceu na vida de vocês. Sobrenatural, né? É Exato. algo assim e tu vê como o coração dela estava tão fechado, tão endurecido, que precisou um ano, Um ano, sim. Quantas né? vezes eu fiquei pensando, quantas vezes ela deve ter pensado, vou falar, vou abrir, vou dizer que fui eu, vou expor, vou pedir perdão. Quantas vezes ela não pensou nisso, ou quanta culpa ela sentiu nesse um ano? Ou talvez ela até verbalizou para Deus, e talvez aí foi a oportunidade dela de conhecer Deus, né? Mesmo que no fim da vida. Ela Mas foi quantas vezes sendo, talvez ela eu, verbalizou para Deus o que que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz, né? Ou talvez é, pediu perdão para Deus, a gente não sabe, né, o que se passou. não sabemos, a gente conjectura muita coisa, Exato. e todas elas são possíveis, né? Todas elas são possíveis. Poderia, de fato, ela ter pensado tudo isso. Mas eu ainda acredito que pela dureza do coração dela e por ter levado todo esse tempo, ela foi sendo convencida a cada dia que não vinha notícia da nossa morte, ela vinha sendo convencida pelo Espírito Santo, né? De que Deus era Deus, de que nós servíamos o Deus verdadeiro, de que de fato nós éramos autênticos cristãos, né? Porque outra pessoa não aguentaria tudo que ela fez de ruim, outra pessoa não aguentaria, né? A gente, como criança, não se dava conta, mas a mãe, mais diretamente a mãe, né? Bom, ela chegou a dizer: eu não conseguia olhar para o seu sorriso. Eu tinha raiva de saber que a senhora era pobre, casada com um cego e feliz, né? Então, ela não conseguia assimilar a felicidade na pobreza, não conseguia assimilar a felicidade na deficiência, né? Não conseguia assimilar felicidade em meio às crises, né? Porque as pessoas, naturalmente falando, associam felicidade com o ter, Uhum. mas o crente sabe que a felicidade está em ser, Exato. né? Ser obediente, ser fiel, né? Ser temente, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Para minha mãe ter sabedoria, para administrar, ter inteligência espiritual, para administrar aquela pressão, aquela perseguição, aquela opressão, só tendo temor ao Senhor, né? Temor à palavra de Deus. Então, por temer a Deus, ela não brigava, não discutia, não se vingava, não fazia nada de ruim. Ela tentava sempre pacificar, né? E orando, e jejuando, e orando, e jejuando, e Deus foi agindo, e Deus foi trabalhando. Aí fica, sabe, Mari, para mim, muitas vezes em situações que eu vivenciei certas perseguições, ou até mesmo calúnia, coisa que eu já vivi no decorrer da minha vida, para mim sempre foi o exemplo deles, no sentido, não se vinga, não, deixa as tuas razões aos pés da cruz. Deixa para Deus fazer justiça. Deixa porque Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele vai agir da maneira certa, porque, na verdade, o que Deus quer é sempre salvar.
A gente quer que aquele nosso perseguidor, aquela pessoa que está sendo má com a gente, vá para o inferno, mas Deus não quer que ele vá para o inferno, porque Deus não tem prazer que ninguém se perca. Então, ainda Deus está dando oportunidade e nos usando como instrumentos dele numa situação tão difícil e tão complicada para que o nosso testemunho, o nosso porte, a nossa maneira de ser, de tratar, de falar, de se comportar durante todo o processo ainda sirva para ganhar aquela pessoa para Jesus, A né? gente tem, a gente tem que buscar ser como Jesus foi, né, tia? Sempre se Claro. fazer essa pergunta, né? Eu costumo me fazer essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Porque realmente, numa situação como essa, talvez uma outra atitude tivesse incitado nela algo até pior, né? Porque o objetivo dela era realmente a morte, né? Ela quis matar a família inteira pelo ódio que ela tinha, né? Se Mas a não gente era for analisar, ela, né? é, se a gente for analisar, aquilo que eu estava dizendo, trazendo toda a história, né? Meu pai ficou cego. Poderia se desesperar, poderia não ter chegado aonde estava. Minha mãe também, com todos os problemas de saúde, perdeu a mãe, que era uma pessoa que ela amava tanto, e de repente, porque aceitou Jesus, foi meio que deixada de lado pela família, ficou meia sozinha. Poderia ser amargurada, ser vingativa, poderia ter uma postura diferente diante de uma perseguição, né? Veja como o inimigo já vinha desde lá do nascimento deles, tentando sabotar o quê? O plano de Deus na vida do meu pai e da minha mãe, consequentemente, o plano de Deus na vida do fruto do casamento deles, que é eu e meu irmão, Uhum. né? E com isso também abortar a salvação de muitas pessoas que, através do meu pai e da minha mãe, iam conhecer Jesus, inclusive a dona Luísa. Sim, Né? Então, assim como Deus promove tudo para salvar, o diabo quer desmanchar tudo para perder. exato. Né? Então, no meio desta guerra, que não é física, é espiritual, está nós. Uhum. A gente está. Por isso que Efésios vai dizer: se revistam com toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mal, porque o dia mal sempre vai aparecer na nossa vida. Porque E como é que sem a o gente vai poder de enfrentar Deus esse ali dia? naquele momento, todos teriam morrido, a família toda. Nós tínhamos morrido, ela teria morrido sem salvação, Exato. né? Então, assim, seria algo assim muito desastroso. É, Se por um deslize, um tudo deslize. poderia ser totalmente o contrário para o ruim, para o mal, né? Mas pela graça derramada, né? Porque é como eu sempre penso no Paulo, né? Paulo tinha um espinho na carne. E a Bíblia vai dizer que esse espinho era de procedência maligna. O inimigo esbofeteava Paulo através desse espinho, né? A Bíblia não revela o que era, mas era algo que deixava Paulo para baixo, que envergonhava ele. Eu acho que até tinha a ver com o próprio caráter de Paulo, né? Porque já que ele era um poliglota, já que ele era um homem criado e educado aos pés de Gamaliel, o maior sábio da época, né? Era como se ele estivesse estudando lá naquela faculdade dos Estados Unidos, que eu não sei dizer o nome, a, Harvard. a essa daí. Uhum. Tu adivinhou meu pensamento. Uhum. Então, tu pensa, né? Alguém se vangloriar, eu estudei lá, eu tenho o maior diploma, eu sou poliglota, eu entendo do hebraico, eu entendo do aramaico, eu entendo do grego, eu entendo de tudo, eu sou cidadão romano, eu sou cidadão hebreu, eu tenho propriedade para falar. Mas quando Paulo recebe um espinho na carne para ele aprender que ele poderia ser tudo isso, mas ele era homem, e ele era servo, ele era humano, ele era falível, ele poderia, por
tudo a perder por causa de orgulho, de vaidade, de vanglória. Então o espinho ficou lá cutucando, lembrando ele de que ele era homem, de que ele era humano, que ele podia falhar a qualquer momento. Então o espinho não era para judiar, não era para matar, mas era para lembrar ele que se ele estava ali, se ele estava fazendo o que estava fazendo, se ele estava sendo o apóstolo dos gentios, é porque a graça bastava. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter muito também presente na nossa mente. Se estamos onde estamos, se somos o que somos, se temos o que temos, se fazemos o que fazemos, não é porque somos os melhores, ou porque temos os melhores, ou porque estudamos, ou porque deixamos de estudar, mas é porque graça desceu do céu e nos capacitou, e nos escolheu, e nos nomeou, e nos vocacionou, e nos colocou para sermos o que somos e fazermos o que fazemos por causa dele, para ele, por ele e para a glória ser toda dele. Exatamente. Então, o meu pai, ele era uma pessoa que tocava 18 instrumentos. Imagina. Né? Ele arrumava relógio, arrumava rádio, construiu a nossa casa, fez a parte hidráulica, a parte elétrica. Imagina. Hoje, se ele vivesse, ele seria nem sei o que com a tecnologia que tem hoje, né? Se lá atrás, sem nenhuma tecnologia, ele fazia tudo isso... Ele ia ter um telefone com o Meg? Ele dizia, um dia vai ter telefone que as pessoas vão se ver, vão ficar falando e vão se ver. Olha que loucura! É. Uma sabedoria, uma sabedoria que não é comum, não é normal. Ele era dotado de uma visão espiritual. Por quê eu te digo isso? Porque às vezes a minha mãe ia tomar banho e dizia, Ivo, me traz o vestido verde de florzinha amarela. Ele ia lá e trazia. O que é bem difícil, né? Porque quando ela ia comprar o pano, que naquele tempo se comprava tecido para fazer a roupa, né? Quase não existia roupa pronta. Então, quando ela vinha da loja com o tecido, ela dizia para ele, olha, esse tecido aqui é xadrez, é estampadinho, é dessa cor. E ele pegava o tecido e, com o tato, ele criava uma memória do tecido. Olha que loucura! E daí, quando ela precisava do vestido, que ela tinha ido para o banho e tinha esquecido do vestido, ela dizia, relatava para ele, ele ia lá e sabia qual era. Tá? Dinheiro, eu às vezes queria lograr ele, queria dizer que o dinheiro era 2 e era 10, para pegar um dinheiro para ir comprar lanche na escola. Ele dizia, não minta para mim, esse dinheiro não é isso que tu tá dizendo. Pelo tato. Eu às vezes peço pro meu marido pegar alguma coisa para mim no lugar exato que eu digo, ele não encontra. Mas ele encontrava. E ele era assim, como é que eu vou te dizer? Alegre, extrovertido, animado, feliz, tá? Nunca vi meu pai de mau humor. Nunca, nunca. Um dia ele estava arrumando, ele tinha uma oficina de bicicletas. Pena que eu não consigo colocar fotos aqui, mas eu tenho algumas fotos dele no meu Insta, se alguém quiser olhar, pode olhar. Ele tinha uma oficina de bicicleta, e ele pintava a bicicleta com pistola, arrumava, consertava, desenraiava, enraiava, tirava aquele cubo, aquelas esferas, montava tudo de novo. E ele estava ali arrumando a bicicleta e passa uma senhora na rua e diz assim, coitado, cego e trabalhando. Ele ouviu, levantou a cabeça e disse, com licença, minha senhora, mas coitado é o diabo que não tem salvação. Eu não sou coitado, eu sou feliz. A senhora entra aqui, por gentileza, conheça a minha oficina, olha como eu trabalho. Se a senhora quiser, vamos ali na cozinha. A senhora vai ver, essa casa fui eu que fiz. Os móveis da cozinha que a minha esposa usa, fui eu que fiz. Dê uma olhadinha. E ele tinha feito mesmo os balcãozinhos, tudo com vidrinho, coisa mais lindinha.
E a mulher foi ficando encantada, porque ele fez um tour na casa com a mulher, sabe? Mostrando o que, que ele tinha feito, o que, que ele não tinha feito. E quando estava voltando para a oficina, ele vira para a mulher e diz assim: e a senhora quer aceitar Jesus? Porque eu sou crente, eu sirvo Jesus. Jesus é que me dá sabedoria, Jesus é que me ensina. Ele é meu professor, meu mestre, meu amigo, meu condutor. E se a senhora quer aceitar Jesus, ele também perdoa seus pecados e a senhora vai morar no céu. E a mulher dobrou os joelhos na oficina e ele fez uma oração e ela se converteu. Dali um tempo, ela andando pelos trilhos do trem, o trem pegou ela perdeu lá uma perna, as duas pernas, não me lembro o que que foi, e ela lá no hospital dizia: eu não tenho perna, o irmão Ivo não tem os olhos, mas a nossa felicidade está em Cristo. Ela servia a Jesus daquele jeito, feliz, alegre, contente, porque ela aprendeu que coitado é o diabo que não tem salvação. Não é porque a gente não tem alguma coisa que a gente é coitado. A gente é feliz porque a gente tem o maior de tudo, que é Jesus, e é ser salvo por ele, ser perdoado por ele, ter a paz que excede o entendimento e que guarda os nossos corações e guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Era assim. E essa foi a minha vida, tá? E tantos outros testemunhos que a gente agora não vai lembrar de tudo, mas a gente vivia o sobrenatural de Deus. Meu pai, minha mãe, meu pai cego, ele não tinha como trabalhar com carteira assinada, né? Então ele sempre foi autônomo. Cansou de ir em Buenos Aires sozinho para dar aula de música, Porto Alegre sozinho para dar aula de música, São Paulo sozinho para tocar nas gravadoras. Nunca se perdeu, nunca foi assaltado, nunca foi logrado, nunca foi judiado, porque ele tinha absoluta certeza que Deus era o condutor dele, Deus era o que guiava ele. Ele ia e voltava tranquilo, em paz, segurando na mão de Jesus e fazendo tudo que ele precisava fazer, porque ele era o provedor do nosso lar e ele trabalhava para prover e proveu. Né? Tivemos provas de escassez, de falta de alguma coisa? Tivemos, mas nunca precisou mendigar pão, como diz a palavra. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo, nem a descendência do justo mendigar o pão. Né? Então, nunca meu pai foi para uma esquina pedir esmola, porque nunca foi preciso. Ele sempre teve muita sabedoria e muita força de vontade para trabalhar. Ele ficava lá uma madrugada inteira em cima de um rádio para consertar, até que ele descobria onde que estava estragado, ele arrumava e devolvia arrumadinho. Em cima de uma máquina de costura, em cima de um relógio, enquanto ele ficava orando: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá visão, onde que está estragado, onde que não está estragado, e Deus levava ele